Agora, Lamácia, presidente da OAB, fala sobre o suposto golpe e detona o STF. Preste bem atenção aqui e me ajude a compartilhar, que o assunto é sério. Com vocês, e lá, na posse de uma desembargadora eleitoral substituta, representante da advocacia, também tive a oportunidade, mais uma vez, de me manifestar e disse que eu fazia questão de dizer, porque eu estava dentro do Tribunal Regional Eleitoral, cuja missão precípua é a defesa da democracia. E lá, mais uma vez, eu disse que, com orgulho, a OAB Gaúcha defendeu e continuará defendendo a democracia e o Estado de Direito na sua integralidade. Nós estamos acompanhando as notícias em nível nacional que dão conta de um plano para um golpe de Estado, inclusive de assassinatos, algo que é gravíssimo, que precisa ser investigado e que, se for efetivamente concluída que essas notícias são verdadeiras, precisamos da punição a esses que buscaram a realização destes crimes. E, portanto, a OAB do Rio Grande do Sul diz com toda clareza não a qualquer espécie de rompimento da Constituição, golpe ou implantação de uma ditadura. Mas nós também dissemos ao longo desse período, e vamos continuar dizendo, que há excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal, que esses excessos praticados também atentam contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, em algumas decisões, em especial em um inquérito que não tem fim e que é presidido por uma pessoa, por um ministro, que é vítima desta situação toda. Isso não é mais possível que aconteça. Essa situação viola flagrantemente o devido processo legal e a nossa manifestação da Ordem Gaúcha, como foi desde o início em 2022, ela é absolutamente técnica, isenta, e acho que nós todos, como operadores do direito, Dr. Felipe Orezan, temos um compromisso, que é olhar para tudo isso que está acontecendo no nosso país, exatamente com a nossa capacidade de conhecimento técnico, distante das paixões políticas ou ideológicas, distante das torcidas. Nós temos a capacidade de fazer uma crítica isenta e técnica a isto que está acontecendo. Dizer não a qualquer espécie de rompimento à Constituição, mas dizer que também não é normal e aceitável decisões da Suprema Corte que violam o devido processo legal e que violam prerrogativas da advocacia. E nós temos dito isso há muito tempo. Eu tenho pontuado isso e fui uma das vozes, inclusive uma das poucas vozes, se não uma das únicas ou isoladas vozes, que disse esta implantação pelo Supremo do plenário virtual, isso lá no início de 2023, vai se espalhar pelo país. Isso vai atingir a todos nós, advogadas e advogados brasileiros. E é o que nós estamos vendo. O plenário virtual se espalhou pelo país, o nosso direito de sustentação oral está sendo limitado, nós estamos atuando muito aqui junto ao Tribunal de Justiça, já revertemos algumas câmaras que estavam querendo implantar o plenário virtual, e infelizmente agora, há 2 semanas atrás, recebemos essa notícia de que o CNJ tomou uma decisão de que caberá ao relator manter ou retirar o processo do plenário virtual. Isso é um desrespeito com a advocacia, isso é um desrespeito com prerrogativa da advocacia, isso é um desrespeito com a sociedade, que é a pagadora de impostos. E é em nome dela que nós estamos falando. Portanto, a parte é que tem que decidir, representada pela sua advogada ou pelo seu advogado, se aquele processo vai ser julgado no plenário virtual ou não. Até porque o plenário virtual viola os princípios que todos nós aqui aprendemos na faculdade, que pauta um julgamento, que é o princípio da publicidade e da transparência. Então, o plenário virtual deve ser uma ferramenta ou uma medida excepcional a critério da parte, nunca uma imposição à parte e à advocacia. E eu tenho orgulho de dizer que nós fomos a primeira OAB a se levantar contra o plenário virtual, fomos a primeira OAB a nos levantarmos contra as restrições ao direito de sustentação oral e empreendemos uma série de ações concretas, como a nossa campanha Vídeo Gravado na Sustentação Oral. Não gravem vídeo, não aceitem essa imposição de vídeo gravado, nos mandem o e-mail no SOS Julgamentos para que nós possamos agir. Nós não podemos aceitar que os tribunais considerem um vídeo gravado como substituição de uma sustentação oral. Primeiro, porque este vídeo não é assistido e nós temos prova disso. Nós temos vários elementos aqui já na casa que colegas nos mandaram de vídeos que não tiveram nenhuma visualização depois do julgamento. Então esta é a primeira razão. E a segunda é que sustentação oral é ato ao vivo. Pode ser telepresencial ou presencial, mas é ao vivo, nos oportunizando questão de ordem, nos oportunizando questão de fato e mais do que isso, oportunizando a nós e ao nosso constituinte acompanhar o debate entre os julgadores e acompanhar o julgamento. Então é nessa linha que nós vamos seguir com mais energia do que na primeira gestão, também motivados por essa estrondosa e histórica votação e reconhecimento da advocacia gaúcha. Nós vamos continuar nesses próximos 3 anos trabalhando muito mais e fazendo muito mais pela advocacia gaúcha. Lembrando vocês que ele foi reeleito agora, discurso pós-campanha. As informações do dia de hoje: estão tentando fechar o parlamento, diz Van Hatten. O deputado federal criticou o indiciamento da Polícia Federal por suas falas em plenário. A outra informação
Gilmar Mendes libera escolas cívico-militares em São Paulo. Modelo educacional estava suspenso desde agosto por decisão da Justiça de São Paulo. Vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Urgente, Alexandre de Moraes é citado 214 vezes no relatório final de um suposto golpe de Estado em 2022. Mesmo sendo uma das supostas vítimas, Moraes é o responsável pela condução do inquérito. Por que será essa insistindo numa pessoa que é juiz, é acusador, é vítima? Só na Várzea Brasil para isso acontecer. Continuando, Arthur Lira, presidente da Câmara, diz que os deputados que foram indiciados por falar no plenário não devem prestar depoimento na Polícia Federal. É o presidente da casa, da Câmara dos Deputados, tomando uma decisão radical. Que tava todo mundo baixando a cabeça para o ministro Alexandre de Moraes e aceitando tudo. Teve até deputado preso porque tava falando. Daniel Silveira, que fez aniversário ontem, preso. Qual que era o crime dele? Opinião. E Arthur Lira, vendo o que tá acontecendo com vários, Marcel Van Hatten é um que estão sendo perseguidos, já deu a letra. Estão querendo fechar o parlamento. Estão querendo fechar a casa que foi eleito pelo povo. Ali tem deputados e senadores eleitos pelo povo para fazer leis, para mudar leis, para tomar decisão. Aí veio o ministro Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Michel Temer, não tem um voto popular e acha que pode mandar em tudo. Próxima informação. Essa aqui é muito importante. Urgente, senador Pacheco, presidente do Senado, afirma que pode deixar a vida pública em 2027. Tem uma tendência muito mais forte de encerrar minha vida pública em 2027 do que ser candidato em 2026. Ele viu que não ganha para mais nada. Nem vereador em alguma cidade pequena em Minas Gerais não tem voto. É um dos que vai pagar muito pela omissão que teve na frente do Senado Federal. Sentou em cima dos pedidos de impeachment de vários ministros que abusaram de várias decisões e agora vem com esse papinho que vai sair fora da política. Esse é o melhor caminho mesmo, Pacheco, porque se depender do povo mineiro ou povo brasileiro, você não ganha para mais nada. Você é um dos que deveria estar na cadeia, junto com aqueles que fizeram um estrago total no Brasil. Você viu o ministro extrapolando decisão, colocando deputado na cadeia, perseguindo a direita, perseguindo vocês mesmo aí dentro do parlamento, e você não fez nada. Isso sim é uma grande notícia para o Brasil. É menos um peso que a gente vai ter. Um cara omisso, um cara covarde, um cara que não tem coragem de colocar o impeachment para analisar. Deixa os senadores votar. Vamos ver quem é quem na ordem do dia para a gente ver em 2026 quem que a gente tem que fazer mudança. E na minha opinião é a maioria. Poucos estão se salvando e outra. Vai aparecer muitos agora falando agora sou a favor do impeachment. Isso é aquilo, a gente tem que ficar de olho aberto. Porque 2026 a gente precisa de um Senado Federal totalmente forte para fazer uma limpeza nesse país, na democracia. Porque estão tentando de todas as formas colocar o golpe nas costas do presidente Bolsonaro e a verdade é uma só. Não teve golpe. O golpe foi do outro lado. O golpe começou com o Edson Fachin soltando o Lula atrás. Um cara que estava na cadeia, presidiário, e virou presidente da República. Isso sim é um golpe no Brasil. Parabéns, Rodrigo Pacheco, por tomar essa decisão, que você não volte nunca mais para a vida política. O povo brasileiro agradece.
Deputado Maurício Marcon vai à loucura e detona o STF dentro da Câmara dos Deputados. A casa tá virada mesmo no chapéu velho. Mas a gente tem que fazer uma reflexão se vale a pena nós estarmos aqui ainda. 40 anos de parlamento, de democracia, nunca um parlamentar foi indiciado por uma polícia federal de um presidente. Nós temos 2 casos nessa casa agora. Deputado Marcel Van Hatten e deputado Cabo Gilberto sendo indiciados, presidente, por falas naquela tribuna. A lei é muito clara. Artigo 53, nós somos invioláveis, presidente, para falarmos o que bem entendermos. Até onde vai a ditadura do judiciário neste país? Amanhã ou depois, colega Luiz, terá deputado saindo algemado da tribuna por uma opinião que deu. A casa parece que se mantém estática diante de tal absurdo. Ainda para terminar, tem deputado comunista que sobe para falar da tribuna. Essa casa tá virada mesmo no chapéu velho. Obrigado. Deputado Marcel Van Hatten disse que o processo contra ele foi um tiro no pé da Polícia Federal. A OAB, na minha opinião, a OAB, infelizmente, não vai fazer nada, né? Não vai se pronunciar, até porque, lamentavelmente, o presidente da OAB quis uma vez já me processar por uma manifestação que eu fiz na tribuna também. Pegou tão mal, inclusive, com os próprios advogados no Brasil inteiro, que depois ele fez de conta que não disse nada, que já estava tudo resolvido. Mas ele deu, sim, uma entrevista à Veja, sugerindo que iria fazer uma notificação extrajudicial contra mim em virtude de uma fala minha na tribuna, lembrando que a OAB perseguiu advogados conservadores com a ajuda de Alexandre de Moraes, ou seja, eles utilizaram nos bastidores os inquéritos do Alexandre de Moraes, que agora começaram a criticar, mas também ainda muito timidamente, né? As prerrogativas dos advogados estão sendo jogadas no lixo diante da OAB federal. Importante lembrar que existem exceções, inclusive a OAB aqui do meu estado do Rio Grande do Sul tem sido uma voz muito forte contra esses inquéritos fraudulentos. Quanto à primeira pergunta do policial federal, né, Fábio Schor, e o que ele fez utilizando um documento, né, que era falso, né, já dado, eu tenho a dizer o seguinte: esse processo contra mim foi um tiro no pé da Polícia Federal. Porque se acharam que eu iria me calar, se acharam que eu iria me sentir ameaçado, amedrontado, e que eu pararia de denunciar o que eles fizeram, eles se enganaram redondamente, e essa entrevista é um exemplo disso, porque esse assunto, cada vez em que eu sou entrevistado, ele volta à tona. E cada vez o delegado Fábio Schor é lembrado nas entrevistas pelo seu nome e sobrenome, por ter sido denunciado por mim na Câmara dos Deputados, na tribuna, um caso muito sério. Então, a publicidade que se está dando, a perseguição que eu estou sofrendo, ao indiciamento da Polícia Federal, está... com certeza, problemas para esse sistema podre que se instalou no seio da Polícia Federal e que está hoje transformando o Estado brasileiro em um Estado policial. E aí eu encaminho a terceira pergunta feita sobre o presidente Donald Trump e a posse dele em breve. Sem dúvida nenhuma que todos esses fatos que nós estamos vendo agora, todos esses indiciamentos de última hora, reunião secreta na Alvorada, tem a ver com a eleição do Trump, porque eles estão acelerando ao máximo e chegando a conclusões completamente infundadas, precipitadas, relatórios cheios de buracos, porque estão muito receosos, eu não tenho dúvida do que vem por aí. E este caso do Felipe Martins que eu denunciei é um dos casos mais graves, mais vergonhosos que envolve a Polícia Federal, que envolve Alexandre de Moraes e que envolve autoridades americanas que fraudaram o registro de entrada no controle migratório. Isso nos Estados Unidos é muito sério em qualquer época. Sob Donald Trump é mais sério ainda, porque ele tem criticado muito imigração ilegal, tem criticado muito falhas na defesa das fronteiras e considerar que uma autoridade americana fraudou a entrada de um nacional brasileiro a posteriori, sabe-se lá se ou sem, se com ou sem a parceria da Polícia Federal Brasileira, isso é algo muito sério para as autoridades americanas e certamente Donald Trump não vai deixar isso barato. Pergunta agora de Silvio Navarro. Efeito Trump vai chegar no Brasil. Tem gente com medo. Deputado Ramagem sai em defesa de Bolsonaro e diz que as pessoas afirmam que o defeito dele é jogar limpo. Nós temos escutado que o defeito do Bolsonaro é jogar limpo, dentro das 4 linhas. Desde quando fazer o que é certo se tornou errado e o que é errado se tornou certo? Onde nós fomos parar no nosso Brasil? Bolsonaro não aceitou, não quis, não deixou fazer nada contra a alternância. Está muito claro isso. Não há crimes, só narrativa para perseguição. Quem está cometendo irregularidades e abusos é o outro lado, o judiciário. E o erro está em quem deveria controlar e não controla.
Senado Federal, a presidência do Senado, em 2026, os eleitores têm que estar muito atentos a esse voto. Num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. E o que nós estamos vendo hoje aqui entre os três poderes? Mais do que invasões, interferências nas competências do legislativo. Quebra da imunidade parlamentar, contra essa tribuna na qual eu falo aqui hoje. Quebra do sistema acusatório, um juiz que está como vítima, como investigador, como acusador, como julgador, um absurdo. Quebra do juiz natural, da presunção de inocência, do devido processo, da legalidade. Investigações que são sigilosas para os investigados. Para a imprensa, não. Onde nós fomos parar? E a imprensa bate palmas para essas arbitrariedades. Subservientes às arbitrariedades. Uma imprensa militante, parcial, vergonhosa. Todos aqui viram aquele vídeo montado da Globo que eles acabaram tirando do ar. Hoje o processo penal do Brasil não precisa mais de conjunto probatório. É só levar para essa imprensa as narrativas, que a condenação está aí. Condenação midiática geral. Investigação criminal no Brasil se tornou perseguição política. Inventar crimes contra a maior autoridade, o maior líder da direita nacional e seus aliados. Esse é o sistema brasileiro atual. E eles têm a cara de pau de dizer que é em nome da democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Janja esbanjando cascata com dinheiro do povo enquanto milhões de nordestinos sem água. Senador Cleitinho. População brasileira, compartilha esse vídeo aqui para todo o Brasil, em especial que é o Nordeste. Você que é nordestino, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha isso aqui, ó. Governo abre licitação de 20 milhões para obras em imóveis da presidência. Aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó. Uma das obras, ó. Olha que beleza, ó. Janja mostra nas redes sociais nova cascata artificial na Granja do Torto. Olha que maravilha lá a cascata. E taca água, ó. E cai água. Sabe por que eu tô falando sobre isso, gente? Para mostrar isso aqui, ó. Como é que eles não têm dó do seu dinheiro. Olha isso aqui, ó. Ó, Palácio do Alvorada, Planalto, Granja do Torto. Sabe quanto que fica essa brincadeira de água aqui, ó? Bem aqui, ó. Quase R$500 milhões. Tá aqui, ó. Quase R$500 milhões. Agora, sabe quem que paga isso aqui? Não é a Janja, não é o Lula. Sabe quem que paga isso aqui? São vocês. Vocês acham que vocês têm consciência com dinheiro público? Com essa questão da água? Vocês têm noção de quase R$500 milhões gastando com água? Sabe por que eu tô falando isso? Para penalizar para você que é do Nordeste. E vocês compartilhem esse vídeo com o Brasil inteiro. Olha isso aqui, ó. Lá tem água, tá? Né? Esbaldando água. Não acaba a água e vocês pagando. Mas olha isso aqui, ó. O governo Lula suspende a operação Carro-Pipa e deixa mais de 1 milhão sem água no Nordeste. E aí? Quero falar pra vocês que eu vou pra cima, eu não vou aceitar essa patifaria com o pessoal do Nordeste. Inclusive, eu tô indo pra ir pro Nordeste pra mostrar, pra esfregar na cara, né, do Lula, da Janja, que tá lá na cascata, aonde que tá faltando água, viu? Vamos pra cima, tamo junto. Paulo Figueiredo afirma que existem novos conteúdos a serem revelados pela Vaza Toga, mas sugere que a Folha de São Paulo se tornou um obstáculo pela divulgação. Ele ainda sinaliza que as próximas fases podem ser divulgadas por outro parceiro. Todo mundo esqueceu do que o Talhaferro dialogava com os juízes lá do gabinete do Alexandre? Não, claro que ninguém esqueceu. Eu sei que tem, inclusive, mais coisa pronta. Vamos ver se essas coisas vêm por aí, se a Folha vai ter... Folha... É porque eu não estou querendo explodir essa história ainda. Mas ela vai chegar. Estou dando tempo à Folha para tomar a atitude digna que tem que ser tomada. O Glenn eu tenho total confiança. A Folha, não. Quem sabe, talvez até as próximas fases da Vaza Toga nem saiam na Folha. Vou parar por aqui. Mas no Glenn eu tenho confiança. Um aspecto fundamental é que todo mundo via o que estava acontecendo em 2022. Todo mundo esqueceu do que o Talhaferro... Meus amigos, preste bem atenção na informação, então, de Marcel Van Hatten e me ajude a compartilhar. Estão tentando fechar o parlamento, diz Van Hatten. O deputado federal criticou o indiciamento da PF por suas falas em plenário. Deputado federal Marcel Van Hatten disse que o Supremo Tribunal Federal, o STF, e a Polícia Federal, PF, estão tentando fechar o Congresso Nacional. O parlamentar foi indiciado pela corporação com uma fala em plenário na Câmara dos Deputados. Ele deu a declaração durante entrevista ao programa Oeste Sem Filtro nesta terça-feira, dia 26. Qualquer deputado, seja de esquerda ou de direita, precisa se manifestar em defesa da nossa imunidade parlamentar, afirmou Van Hatten. A censura nunca é boa. E fechar o parlamento, como estão tentando, por meio dessas iniciativas intimidatórias, é uma forma de calar o povo e de ferir a morte a democracia no Brasil. Nessa segunda-feira, dia 25, a PF indiciou Van Hatten
por criticar o delegado da corporação Fábio Schor em discurso na Câmara dos Deputados. A crítica ocorreu em agosto deste ano. O parlamentar é acusado de calúnia e difamação e por supostamente imputar falsamente crimes ao delegado. No discurso, Van Hatten disse que o Schor produziu relatórios fraudulentos contra Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado chegou a chamar o delegado de bandido. Não tenho medo de falar, repito. Quero que as pessoas saibam, sim, quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins, disse Van Hatten em discurso. E aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.